Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Hernani e hoje nós vamos trabalhar com o tema sevianas e pontos notáveis de um triângulo. Muito importante aí para a geometria. Vamos junto? Bom, galera, para falar de sevianas e pontos notáveis, nós precisamos definir primeiramente cada um desses tópicos. Uma seviana nada mais é do que um segmento de reta que vai do vértice de um triângulo até qualquer ponto da reta suporte do lado oposto a esse vértice. Complicou? Ficou difícil? Não. Você sabe que todo lado de um triângulo, ele surge de uma reta, ele é um segmento de uma reta. Essa reta ela é infinita e ela é chamada de reta suporte desse lado, tá ok? Então, saiu de um vértice, cruzou o lado oposto em qualquer ponto, nós temos uma seviana. Nós temos três sevianas em um triângulo. A primeira delas, mediana. A mediana é a seviana que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a ele. A segunda seviana é a bissetriz. A bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo do vértice de onde ela está saindo em dois ângulos de mesma medida. Divide ao meio aquele ângulo. Terceira seviana, a altura. A altura sai do vértice e é o segmento que forma 90 graus com o lado oposto ao vértice. O quarto segmento que eu tenho aqui não é seviano, porque não sai do vértice, mas é um segmento importante porque também forma um ponto notável do nosso triângulo e é chamado de mediatriz. A mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio daquele lado, formando 90 graus com ele. Tá certo, galera? Qual a importância desses segmentos? Seguinte, o cruzamento entre eles formam pontos importantes para a gente analisar essa figura. Por exemplo, o cruzamento das medianas de um triângulo, todo triângulo tem três medianas, tem três mediatrizes, três bissetrizes e três alturas. Todo triângulo tem três vértices. Então, esses segmentos vão nascer desses três vértices, tá? Então, o que acontece aqui? O cruzamento entre as três medianas vai gerar para a gente um ponto notável chamado de baricentro. O cruzamento entre as três bissetrizes vai gerar um incentro. Ele vai ter uma propriedade importante para a gente analisar esse triângulo. O cruzamento das três alturas vai formar para a gente um ponto notável chamado de ortocentro. E o cruzamento das três mediatrizes vai formar para a gente o circuncentro. Pode ficar tranquilo que nessa aula e nas próximas nós vamos trabalhar o aprofundamento de cada uma dessas sevianas, a mediatriz, e também conhecer todos os pontos notáveis desse triângulo. Mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite então esse momento para que você não perca nenhuma dessas aulas, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Vamos lá então, galera. Nós vamos falar então primeiramente das medianas. Para falar de mediana eu preciso conhecer ponto médio. Então vamos aprender como montar, como construir o ponto médio de um segmento usando apenas um compasso. Então eu tenho lá o segmento AB que eu quero determinar o ponto médio. Se for com régua é simples, mede o comprimento desse segmento, pega a metade dessa medida que você mediu e marca o ponto. Mas com compasso, como que nós procedemos? Eu coloco a ponta seca do meu compasso sobre o ponto A e vou abrir esse compasso um pouco mais que a metade. Abre ele um pouco mais que a metade e faz essa primeira circunferência aqui que tem centro no ponto A. Sem mudar a abertura do seu compasso, você coloca a ponta seca no ponto B e cria essa segunda circunferência centrada em B. Você já sabe que essas duas circunferências vão se cruzar nesses dois pontos. E aí você pode pegar uma régua, ligar esses dois pontos, criando essa reta rosa. Por onde essa reta rosa passar, cria um ponto no cruzamento entre a reta rosa e o segmento AB. Esse ponto é o ponto médio do segmento AB. Exatamente, ele divide o segmento AB em dois outros segmentos de mesma medida.
AM e MB, tá certo? Bom, em um triângulo eu tenho 3 segmentos, 3 lados formam essa figura. Então eu tenho condição de construir nessa figura 3 pontos médios. Então vamos lá, o lado BC é oposto ao vértice A. Eu vou lá, coloco o meu compasso no vértice B, abro ele um pouquinho mais que a metade e crio esse arco de circunferência. Não preciso mais criar a circunferência toda, porque eu sei que eles vão se cruzar aqui no meio. Eu estou buscando o ponto médio, tá? Então tem que ser, ele precisa estar localizado lá no meio do segmento. Com a mesma abertura, põe a ponta seca no ponto C e cria um outro arco aqui agora, ó, cruzando aquele primeiro que você fez em 2 pontos. Você consegue, então, unir esses 2 pontos, ligar esses 2 pontos por essa linha tracejada branca, e onde ela cruza o lado BC, forma o nosso ponto médio desse lado. O mesmo processo, o mesmo procedimento eu faço nos outros lados. Põe a ponta seca no B, abre um pouco mais que a metade, joga a ponta seca para o vértice A, na mesma abertura, cria lá os 2 cruzamentos dos 2 arcos, onde aquela reta branca tracejada aqui cruzar, ponto médio lado AB. Usando o mesmo procedimento aqui para o lado AC, só para não poluir muito a figura, eu fiz o quê? Eu não fiz o arco todo. Eu só fiz um arco de uma medida que eu tive a noção aqui na lousa que eles iam se cruzar, certo? A abertura é a mesma quando você muda a ponta seca do compasso. E aí eu uni os 2 pontos, fiz a união aqui dos 2 com essa linha tracejada branca, onde ela cruzou o lado AC, aparece o nosso terceiro ponto médio. Agora ficou fácil. Como a mediana é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, eu construí as 3 medianas do triângulo. A mediana que nasce em A e ela é relativa ao lado BC. O lado que ela cruza, muitas vezes vocês vão encontrar isso em exercícios. O lado que ela cruza, nós dizemos que essa mediana então é relativa àquele lado. Eu tenho aqui então a mediana relativa ao lado AC, ela nasce do vértice B e cruza o lado AC. E tenho aqui a mediana relativa ao lado AB, ela nasce no vértice C e cruza o lado AB. O cruzamento das 3 medianas ocorre exatamente no mesmo ponto. E esse ponto é chamado de baricentro do triângulo. Ele é baricentro porque ele representa o centro de gravidade desse triângulo. Outra informação importante aqui sobre as medianas é o seguinte: ela divide o nosso triângulo em 2 outros triângulos que têm a mesma área, a mesma superfície. O que acontece? A mediana, vamos analisar essa mediana relativa ao lado BC. Ela divide o triângulo ABC em 2 triângulos menores, esse da esquerda e esse da direita. Como eles possuem a mesma base, tá? A gente já sabe que aqui é ponto médio, então esse segmento tem a mesma medida que esse, eles representam as bases dos meus triângulos. E tem a mesma altura, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Como os segmentos têm a mesma medida, tanto base quanto altura, logo as minhas áreas terão o mesmo valor. Tá? Outra informação legal é que o baricentro, não estou provando aqui, isso vai ser provado mais para frente, mas o baricentro divide as medianas na razão 2:1. O que isso significa? Significa que o maior segmento que o baricentro cria na mediana é o dobro, sempre será o dobro, terá o dobro do tamanho da medida desse segmento menor. Tá? Então esse segmento maior tem o dobro desse menor nessa seviana, assim como esse segmento tem o dobro desse menor nessa terceira seviana. Tá certo, pessoal? Informações importantes para vocês trabalharem nos exercícios aí para frente. Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!